Continuando, então eu estou jogando o terceiro tom, né? Estou vendo aqui pelo meu estudo, ó, sempre acompanhando a escala, né? Sempre acompanhando a escala. E eu notei ali que talvez eu precise de um tom mais claro. Eu trabalhando agora nesse guia, percebi. Aí eu vou ter que fazer mais um tom aqui de suporte para poder ir trabalhando. Ó, peguei um pincel menor para dar o acabamento entre essas áreas aqui que são mais estreitinhas, ó, para conservar o desenho. Essa coisa de você conservar o desenho. Ó, vou colocando. Mas eu percebi que essa área que eu deixei em branco aqui, eu vou precisar de um tom mais claro. Então, além daqueles 4 que eu fiz aqui para vocês verem, eu vou fazer mais um para me dar um suporte aqui que eu pintando agora percebi. É engraçado como o guia termina nos dando essa informação, né? A gente vai observando, porque pintura, gente, é observação. É você observar, é luz, é sombra, o que é claro, o que é escuro, o que é escuro. Pintura é observação. Quanto mais você pinta e educa o seu olhar nesse sentido, mais você tem a possibilidade de perceber essas diferenças. Então aqui, ó, um tom, um valor mais claro, que eu vou colocar aqui. Dizendo, repetindo, nesse caso eu fui colocando cada tom em seu lugar específico, para depois vir clareando, vir esbatendo. Mas alguns artistas já faz direto, ele já coloca e faz batendo ao mesmo tempo. Não é errado, vai depender de cada um. Vai depender de como cada um trabalha. Bom, então feito aqui, já joguei os tons cada um em seus lugares. Eu vou pegar e vou começar o esbatimento. O esbatimento o que é? É desmarcar as passagens, né? Se vocês observarem, você vai ver que aquela paleta que eu fiz de tom, aquela escala cromática, tonal cromática, tá aqui, ó, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto, que é esse clarinho que eu fiz, o último nessa parte aqui. Então tá todo presente. Agora eu limpo o pincel, com um pincel macio você começa a esbater. Eu estou começando do claro para o escuro, ó. Então aqui se percebe que é muito mais fácil, porque a passagem é rapidinha, ó. Já que eu segui uma escala, a passagem de desmarcar é rapidinha. Outra coisa, nesse caso aqui eu estou deixando uma pincelada lisa, mas ela necessariamente não precisa ser lisa. Cada artista vai determinar seu estilo de pincelada. Eu posso deixar uma pincelada mais solta, vai depender de cada um especificamente. O importante nesse caso aqui é a facilidade de desmarcar as passagens. Olha aqui. Tá? Então já desmarquei a passagem dos mais claros, aí vou seguindo para a área mais escura. E geralmente eu utilizo em X, ó, eu venho, vou tirando, assim rapidinho. É uma das técnicas que eu tenho de mesclar a tinta, de esbater, né? Aí você pode deixar o que? A marca da pincelada, não tem problema. Tudo vai ser uma questão de estilo. Geralmente eu acho que quando a pincelada fica a marca, fica mais cara de pintura. Se você quiser uma pintura mais realista, aí você pode deixar mais liso. Mas quando você deixa ela mesclada com as batidinhas em X e ela mais solta aqui um pouquinho, ó, eu acho que
fica mais bonito o quadro, fica mais expressivo o quadro, né? Sai daquela coisa de fotografia. Então, ó, observe que fica muito mais fácil você fazendo assim de conseguir o efeito da pintura. Sempre tirando o excesso no paninho. Eu estou aqui com o paninho aqui embaixo, tirando o excesso e vai mesclando, ó. Mesclando com cuidado para não passar para a pintura de cima, para o risco, ó. Vou mesclando. Olha como é fácil quando a gente usa a técnica, né? Quando a gente usa a passagem, fica muito mais fácil, ó. Agora para o outro lado, a mesma coisa. A gente vai em X mesclando e trazendo para cá, desmarcando as passagens, ó. Observe como a nuance fica muito mais fácil, ó. Vou tirando o excesso no pincel e vou mesclando. Com aquele mesmo cuidado de não passar. Se passar, você vai com o dedo e puxa um pouquinho. E aí a gente vai trabalhando o que? O fundo. Isso aqui é uma pintura de fundo, é uma underpaint com a tinta que a gente está fazendo. Aí a gente vai, nas próximas etapas, trabalhando o que chama de overpaint. E aí a gente vai usar o óleo. Eu estou tirando aqui porque eu invadi um pouco o desenho. E você vem com a mão e tira o excesso. Nessa passagem, voltando a afirmar, não se usa nessa etapa óleo. Eu estou trabalhando aqui com a tinta como está no tubo. Ela já vem com a espessura propícia, com a textura propícia para se trabalhar. Porque é uma etapa aqui mais opaca. Eu usei o branco titânio, não pode usar outro branco porque o branco titânio é o branco mais opaco, ele tem menos óleo. Para usar branco zinco ou branco prata, ela é mais carregada de óleo, mais transparente, então não é propícia para essa fase da pintura. O branco que se usa aqui é o branco titânio. Usei o amarelo cádmio claro, usei o violeta. Eu não fiz as cores com as primárias, eu já peguei as cores prontas, né? Eu usei o violeta, que é o complementar, o branco titânio, amarelo cádmio claro, e botei um pouquinho de azul da Prússia se eu precisasse em uma área mais escura. Provavelmente eu vou precisar, como eu vou fazer o preto cromático da garrafa, eu vou precisar do azul da Prússia para fazer esse preto da garrafa. Então, ó como fica fácil vocês bater, né? Ó, em X e vai deixando o fundo soltinho, ó. Então eu estou fazendo aqui nessa fase da pintura, a minha preocupação é a camada de tinta e os valores, o que é claro, o que é escuro. Eu não me preocupo muito aqui com a textura, em transformar a garrafa em garrafa, a mesa em madeira, não me preocupo não. Me preocupo em jogar a cor que eu preciso para depois eu trabalhar com a textura específica. E isso na overpaint, que a gente vai trabalhar depois com velaturas, com óleo, para dar o acabamento da pintura. Então aqui eu estou finalizando o fundo, depois eu vou para essa parte de baixo, ó. Em X, pode deixar mais solta a pincelada. Quanto mais solta você faz, mais bonito o quadro, mais expressivo. Ó. Aqui vou dar mais uma batidinha. E agora eu vou para a mesa. A mesma coisa. Aqui eu vou misturar um pouco. A mesa não, a parte de baixo da mesa, né? Hoje a gente vai centrar a pintura nessa parte de baixo da mesa e no fundo. Na próxima aula a gente vai pegar
a mesa, a garrafa. Também nessa parte dessa underpaint de cor. E a cada etapa eu vou falando um pouquinho sobre a fase que a gente está trabalhando. Então, a minha preocupação nessa fase foi o que? Primeiro, determinar a cor, que é o fundo. Eu vi que o quadro tem uma tendência muito para o amarelo, por isso que eu fiz o fundo puxado para o violeta. Quebrei esse violeta com um pouquinho do amarelo para gerar um cinza cromático, um tom mais temperado. Possivelmente a gente vai jogar uma velatura aqui no futuro. Porque se eu jogo o amarelo e o complementar, que é o violeta, vai criar, sem usar um pouco do amarelo que eu vou usar no central, no fundo, vai gerar um contraste muito grande. Quando eu trago o violeta, o amarelo para o violeta do fundo, que é o complementar, eu crio uma harmonia. Então vocês vão ver que não vai ficar vai ficar um contraste, mas não um contraste de incomodar, porque você está criando uma ponte, está criando uma transição. Bom, gente, então aqui a gente finaliza o fundo. Eu usei um pincel de cerda não tão macio, uma cerda média, e que é o pincel da Condor 16. Observe que eu só usei o pincel da Condor 16, tanto para jogar tinta como para fazer os batimentos, suavizar. Ó. Esse quadro é um quadro 30 por 40 o tamanho. Pronto. Então aqui nós temos o nosso fundo da natureza morta pronto. Pronto assim, a primeira parte, a primeira etapa da pintura. Possivelmente, na próxima aula a gente vai pegar garrafa e mesa. Tá aí. Observe que foi muito fácil fazer essa passagem utilizando a escala tonal. Então, observe, gente, o guia me ajudou a jogar cada tom no seu lugar específico, a saber quantos tons eu vou usar. Pelo guia sabia que era 4, no caso 5, porque eu percebi que tinha uma hora mais clara, e me ajudou a jogar cada tom no seu lugar certinho, para depois misturar. Aí você vê a importância de se fazer uma grisalha. Ao mesmo tempo que me criou uma base na tela para receber a tinta, que vai me dar uma qualidade muito maior na pintura. Então pronto, finalizamos aqui, fundo e embaixo da mesa, e posteriormente a gente trabalha os outros elementos.